Ignorar a saúde mental no local de trabalho hoje não é só imoral, é ilegal. Desde 26 de maio, a nova NR1 impõe que cada empresa, da micro ao gigante industrial, prove que controla assédio, sobrecarga e até a falta de reconhecimento. Não basta medir ruído ou poeira. Agora o foco é os desgastes emocionais que viram doenças, afastamentos e processos. Quem não tiver um PGR robusto, inventário de risco, plano de ação, pode parar na Justiça do Trabalho e perder contratos. E a fiscalização digital não perdoa. Tudo fica a um clique do auditor. Eu sou Josimar Caetano e você está no Ponto de Coleta, uma extensão do canal Fala aí Carteiro, onde informação é resistência e conhecimento é poder. No episódio de hoje falaremos da NR1, coluna de segurança trabalhista, da revisão que substituiu o PPRA pelo PGR, ao alinhamento com a ISO 45001. A norma agora obriga a microempresas a gerir riscos físicos, químicos, biológicos e, sobretudo, psicossociais. Assédios, sobrecargas e falta de reconhecimento entram no inventário de risco e viram ações concretas. Embarque conosco e veja como a saúde mental ganhou força de lei no local de trabalho, quais ferramentas gratuitas o governo já oferece e por que cuidar da mente da equipe gera lucro real. Fique conosco até o fim, ajuste o volume e venha com a gente. Olá! Hoje vamos mergulhar fundo nas normas regulamentadoras, as NRs. É um universo complexo, né? Mas fundamental para a segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil. Com certeza. E o foco hoje é a NR1. Ela é a base de tudo e, principalmente, ela que traz as diretrizes para o gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO. Isso. E para entender como isso funciona na prática, a gente vai usar fontes oficiais. Temos aqui atas da CTTP, a Comissão Tripartite, de 2009 e 2019. Exatamente. Os textos da própria NR1, a versão mais recente para 2025, inclusive, e também um guia novo do Ministério do Trabalho focado nos fatores psicossociais. A ideia é desvendar um pouco como essas normas são discutidas, atualizadas e o que a NR1 exige hoje das empresas, né? Incluindo esses riscos mais, digamos, recentes. Exatamente. Então, começando pelo básico. A NR1, ela serve para quê, essencialmente? Para unificar os termos, definir quem se aplica e, crucialmente, estabelecer o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. É o coração da gestão de SST hoje. Certo. E esse GRO, que se desdobra no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, como ele funciona? Olha, não é para ser um documento de gaveta. É um processo contínuo, sabe? Tem que identificar os perigos, avaliar os riscos e, claro, controlar esses riscos. E tem aquela hierarquia, né, que a própria NR1 define. Isso, fundamental. Primeiro, tentar eliminar o risco. Se não der, controle coletivo. Depois, medidas administrativas de organização. E só lá no fim, como último recurso, o EPI. E essa construção toda não é simples. As atas da CTTP que a gente viu mostram bem essa dinâmica tripartite. Governo, empregadores, trabalhadores, negociando. Sim, a reunião de 2019, por exemplo, que você mencionou, a meta era revisar um monte de NR, simplificar, desburocratizar. Mas teve tensão, né? Pelo que as atas indicam. Lembro de uma discussão sobre a proposta inicial dos empregadores para a NR24. De condições sanitárias. Exato. Mostra que não é um consenso fácil. E um ponto que evoluiu muito e está bem claro na NR1 para 2025 é a questão dos riscos psicossociais. Ah, sim. Isso está ganhando muita força. Muita. Agora está lá, explícito, que os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho têm que entrar no GRO. E não é à toa, né? Tem dados da OIT, da OMS. Quais dados seriam esses? São de 2022. Eles estimam, olha só, 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano no mundo, por causa de depressão e ansiedade ligadas ao trabalho. É gigantesco. Nossa, é um número impressionante. E aí como é que as organizações começam a lidar com isso? O guia do Ministério que você citou ajuda? Ajuda a dar um norte, sim. Ele sugere uns passos iniciais. Tipo, avaliar se precisa de ajuda especializada para os trabalhadores. E para identificar e avaliar esses riscos, o guia fala de métodos como questionários, oficinas, observação, mas o ponto-chave é ter confiança, garantir anonimato quando precisar. E usar ferramentas com base científica, imagino.
Exato. A ISO 45003 é uma boa referência para isso. A ANR, veja bem, ela não diz quem exatamente tem que fazer essa avaliação psicossocial, mas a responsabilidade final é a da organização. O guia traz até um exemplo, né? De um escritório com sobrecarga. Traz sim, e mostra que as soluções podem variar muito, desde ajudar a priorizar tarefas, dar mais autonomia, garantir pausas adequadas, treinar melhor, até mesmo contratar mais gente, se for o caso. Interessante ver essa evolução nas discussões também. Se a gente compara a CTPP de 2009 com a de 2019. Muda bastante o ritmo, né? Em 2009, a ata mostrava uma discussão mais focada, por exemplo, na NR31, do trabalho rural. Tinha lá 2 grupos de trabalho, um ritmo mais cadenciado. Já em 2019? Em 2019, a pauta foi chamada de ousada. Revisar várias NRs ao mesmo tempo. Isso gerou debate sobre os prazos, se ia dar tempo de discutir nas bases. E não era só a teoria, né? Mencionaram a preocupação com um índice altíssimo de afastamento, 45% num tipo de trabalho específico. Isso, na estufagem em contêineres, que é aquele trabalho pesado de carregar as mercadorias nos contêineres. Um dado chocante que apareceu na discussão. E até detalhes viraram um debate em 2019. Aquela questão de usar organização ou empresa na NR1. Parece pequeno, mas revela visões diferentes sobre o alcance da norma, né? Sobre quem é o responsável. Outro ponto foi o tratamento diferenciado para MEI, MEI e EPP. Que alguns queriam vincular com a revisão de outras NRs, como a 7 e a 9. Mostra como tudo está interligado e como é difícil conciliar os interesses. Então, resumindo um pouco o que a gente viu. Primeiro, a NR1 é a espinha dorsal e o GROW-PGR são processos dinâmicos, não só papel. Certo. Segundo, a construção das normas é um processo de negociação intensa na CTPP, cheio de idas e vindas. Exatamente. E terceiro, riscos como os psicossociais estão ganhando merecidamente cada vez mais atenção. Perfeito. E isso deixa a gente com uma provocação final, talvez, vendo toda essa complexidade, as negociações, os impactos reais na saúde, como aquele dado dos 45% de afastamento ou os riscos psicossociais. Como as organizações podem, ir além do cumprimento formal da lei? Como elas podem realmente construir uma cultura onde a prevenção e o bem-estar sejam, de fato, valores vividos no dia a dia? É isso aí, galera. E assim encerramos mais um episódio do Ponto de Coleta. Ficamos por dentro da NR1, mostramos a exigência de inventário de risco até para microempresas. E o mais importante, como a saúde mental entrou de vez no mapa de segurança do trabalho. Falamos de assédio, sobrecarga, pressão por metas e falta de reconhecimento como riscos reais que agora exigem ação por parte dos empregadores. A NR1 não é só de papel. Ela muda a prática, responsabiliza e protege. Se você trabalha, lidera ou só quer entender seus direitos e deveres, esse episódio foi para você. Se curtiu, compartilha com os colegas e segue o nosso canal. Nos encontramos no próximo Ponto de Coleta. Até lá!